Olá, preparando aqui para começar mais uma live do Corpo Presente, com muita alegria. Vou receber a Juliana Vilas Boas, grande parceira de várias lives já, porque a gente vai construindo uma história, né? Então faz sentido as pessoas virem uma, duas, três vezes para fazer uma live junto com a gente, uma vez que a gente vai construindo uma história junto, uma história de descoberta de corpo, uma história de descoberta de como a gente vinha pensando o corpo e como a gente passa a pensar, né? Como que as coisas elas vão mudando na dinâmica do fazer o trabalho corporal, as coisas que vão vindo, que você vai tendo insights, que, né? Enfim, então sempre são mudanças e são mudanças muito bem-vindas, né? Quando a gente busca uma mudança, uma transformação, né? As transformações que a gente encontra, elas são muito bem-vindas, elas nos levam para caminhos mais interessantes do que aqueles que a gente vinha tomando. Então é natural, é normal a gente chamar pessoas mais de uma vez para fazer live com a gente, e eu fico muito contente de ter a Juliana hoje como uma parceira de trabalho, como uma parceira de trabalho corporal, né? São os bons encontros. Aliás, o nosso encontro acho que está completando um ano já. Hoje é dia 10, né? Eu acho que já está completando praticamente um ano que a gente se encontrou, né? Aqui no online. A gente nunca se viu pessoalmente, mas hoje ela vai estar aqui para contar a história dela, né? Como que ela teve a curiosidade de conhecer o trabalho do Corpo Presente e como que a partir daí essa história transformou-se, né? Então daqui a pouquinho ela entra aqui e a gente vai seguir com a nossa live, Aproveito para dizer que as inscrições para o método de trabalho, de treinamento do Corpo Presente, que duram só 7 semanas, elas estão abertas. Ainda o link de venda não está disponível na bio, mas na semana que vem a gente vai ter o evento, a aula, onde eu vou trazer mais informações. Assim, as lives elas ajudam você a começar a criar uma ideia de como esse trabalho pode funcionar para você, mas o evento ele vai trazer isso de uma forma um pouco mais detalhada e eficaz. Então, se você tem... Ai, voltou. Acho que eles identificam que a live tá com pouco retorno e aí eles tiram do ar. Eu não sei o que é, eu tô para descobrir isso, nem sei se um dia eu vou descobrir. Mas então, e aí, se você tiver interesse, esse trabalho ele vai durar 7 semanas. Nessas 7 semanas você vai, de acordo com o caso que o grupo apresenta, eu vou dar as ferramentas de orientação daquilo que você precisa para sair da dor. E depois, além de participar da comunidade, né, você vai ter um ano de acompanhamento. Então eu não vou, depois das 7 semanas, você não vai ficar desprotegida, você continua a fazer o teu trabalho e o acompanhamento e Tuti, eu tô sentindo isso, eu tô fazendo aquilo, não tá dando certo, como que eu posso reorientar isso? E eu vou dando essas orientações durante um ano, tá? Então, a partir da data que a pessoa faz o primeiro encontro, até 12 meses pra frente, a pessoa... Oi, Ju! A pessoa vai ter... Oi, Aninha! A pessoa vai ter esse acompanhamento durante um ano para o método do Corpo Presente. Eu já estou dando aqui as orientações para quem quiser já ingressar na turma de 7 semanas do método de treinamento Corpo Presente. Vou te colocar para dentro, Ju. Deixa eu ver. Se eu quiser aqui... Você tem que pedir para participar, Ju. E aí, Aninha... Muito bom te ver por aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Cadê a Ju? Ju, não tô te achando aqui, Flor. Só apareceu a Ana pra mim. Ah, acho que é porque você tá... A Aninha.
Aninha, você quer aceitar, Flor? Não, você não está pedindo para participar. A Ju que tem que entrar. Cadê Ju? Eu vou colocar você aí. Deixa eu ver. Recusou. Agora você recusa. Chegou, Ju. Ai, vira uma conversa de. Não, tudo certo, Aninha. Tudo certo. A gente vê, fala assim, eu acho que a pessoa errou, né? Mas fala assim, por via das dúvidas, por que não? Por que não? Então assiste, Aninha. Assiste, não saia da cadeira, deixa aí ligada essa live, manda coração para todo mundo. E aí, Ju, como vai, Flor? Tudo bem? Bem, e você? Tudo Tudo, e ótimo, aí? tudo ótimo. A gente aqui na mais uma live estava falando que você já é recorrente nas lives do Corpo Presente, mas também falei, como não, né? Porque afinal de contas a gente começa a criar toda uma história junto, né? E tá fazendo um ano que a gente se conhece Sim. online, Ju. Caramba, Caramba, nossa, parece. Olha só, parece pouco tempo, parece que faz mais tempo que a gente se conhece. muito tempo, é verdade, é verdade. E aí, como é que você tá? Eu também, e você? Você tá bem? Eu também tô bem. Eu também tô ótima. E vamos fazer então esse encontro. Eu queria que você falasse um pouco de você, porque eu já apresentei o método antes de você chegar. Eu abri 5 minutos antes que eu fiquei falando ali. Então agora é com você, né? Queria que você se apresentasse, contasse um pouco de como a gente se conheceu, pelo seu ponto de vista, óbvio, e como que a gente chegou nesse encontro de trabalho também. Uhum, tá. Bom, eu sou a Ju. Eu hoje trabalho com desenvolvimento humano, né? Com desenvolvimento pessoal. E eu conheci a Tuti em uma mentoria de marketing digital para a gente saber como trabalhar aqui com essa ferramenta, né? E aí a gente acabou indo para além da mentoria juntas, né? Tanto profissional como pessoalmente, acabamos virando amigas e parceira de trabalho aí. E aí, acho que a gente ainda estava bem no comecinho da mentoria, né, na época. E aí a gente acaba acompanhando, todo mundo tá participando. E aí eu lembro que você fez algum stories falando sobre, acho que era sobre hiperextensão ou flexibilidade, não sei. Flexibilidade. E aí, é, Ai, nossa. e aí a gente começou a conversar, porque eu sempre tive dor no joelho, né? Eu lembro quando era pequena, os médicos falaram que era dor do crescimento. Mas eu cresci até ano passado, quase, então, né? Com 29 anos, não parei de crescer nunca. E, enfim, então sempre desde pequena eles falavam que eu tinha que fazer alongamento, que aí aliviava essa dor do crescimento, que nunca passou. E aí a gente fez uma sessão juntas, né? Uma sessão pontual, porque não era só a dor, mas também eu tinha bastante estralo, né, no joelho. De levantar, andar, sempre ficava estralando, estralando, estralando. E aí a gente fez aquela sessão que foi muito boa, assim. Em uma sessão eu consegui ter toda a percepção, não toda, mas muita percepção da minha perna, do meu joelho, do meu corpo, né? O quanto às vezes a gente acha que tá normal, né? Que ali, a forma que a gente anda, que a gente se move é a correta, ainda mais que eu sempre trabalhei essa questão de postura, de consciência corporal. E eu fiz RPG muito tempo. Eu fiz RPG, de, sei lá, uns 5 6 anos para as costas. E mesmo assim ainda não tinha tido a percepção que eu tive com a consulta que a gente fez, né? Com a sessão que a gente fez. E aí, depois de uns meses que eu resolvi entrar no grupo, né, do corpo presente de fato. Porque aí a gente começa a perceber que não é só o joelho, que é o corpo inteiro, né? Que uma coisa vai levando a outra e vai arrumando. Você conserta uma para ir consertando todas ali. Então aí eu achei que ia ser interessante ter toda essa percepção mais completa do corpo, né? Não só o joelho, mas sim das costas, do como a gente pisa, da coluna, do pescoço, enfim. Uhum, E, uhum.
E tem sido bem interessante. Tem sido bem interessante, né, Ju? Então, mas quando a gente fez o trabalho, né, que foi um encontrinho de 1 hora, né? E aí a gente fez uma organização, né, do teu joelho, e aí eu dei algumas orientações. Você se Uhum. lembra disso? Como é que foi? Ah, eu lembro muito da pisada, né? Do caminhar ali, de você falar. Ou é a minha internet ou é a da Ju que parou. Então, dá um tempinho que a gente já. Aí, voltou. Não sei quem travou, né? Eu travei para você, você travou para mim. Destravamos. Ih, travou de novo. Aí, destravou. Agora sim. Agora E, sim. enfim, na minha percepção, eu tinha que. O que você me disse ali na sessão era muito na minha percepção, né? De andar com o joelho dobrado, assim, parecia que eu tava andando de uma forma muito estranha, mas É, que na verdade é porque eu sempre super estendi, né? E aí você só tava falando pra eu andar da forma que deveria. Só que na minha percepção eu tava andando quase que jogando o corpo pra frente e com a perna muito dobrada, que é a forma correta, mas era muito mais a percepção minha que tava errada. uhum, E aí, ou tanto que hoje, depois eu lembro que foi isso que a gente trabalhou muito esse caminhar, a pisada, né, do pé, para não ser tão jogada para dentro. uhum. E, e aí depois eu sempre prestava atenção no meu andar ali, né, com aquilo. Aí parecia que eu tava andando que nem um pato, assim. Mas que hoje já é normal, porque eu acho que agora eu tô andando já no normal, né, no normal correto. Uhum. E, e aí não tem mais essa percepção de que é estranho. Já acho que já meu corpo já se Já localizou. começa a entender que tem um outro lugar, né, para estar, que não é mais aquele. E se você voltar para aquele, você vai achar, fala assim, nossa, como eu fiquei tanto tempo fazendo isso com o meu corpo. Porque era todo um travamento que você tinha, né, do teu sistema. E aí, quando a gente solta a articulação do joelho e faz esse direcionamento, que foi isso que a gente fez, a gente direcionou o teu joelho para cima do seu pé, entre o dedão e o dedinho. Então, a gente colocou o joelho nesse alinhamento, né? Aí, o que que acontece? Você movimenta toda a tua estrutura em função desse novo pisar. E aí, teu eixo muda, os apoios do seu pé também mudam, né? E aí, com o passar do tempo, aquele outro lugar começa a falar, nossa, como eu, né? Como era fácil estar daquele jeito também, porque o travamento é a coisa mais comum que tem, né? Ainda mais quando as pessoas trazem questões de joelho, na maioria das vezes é esse travamento que se trata. Na maioria das vezes. Ontem na aula eu fiz um simples caminhar para frente. E é muito louco, porque enquanto você caminha para frente, o teu corpo te puxa para trás. Você não caminha para frente, você caminha Uhum. se refreando o tempo todo, travando na articulação do joelho e não fazendo esse movimento que a gente fez, né, de fluir para frente com o joelho. E aí você, aquela hiperextensão, aquele joelho que estava lá teso atrás, ele achou um espaço diferente ali para se alojar, né? Isso provoca o alongamento do tendão, né? Do tendão de Aquiles, que está na parte posterior, aumenta a base do teu pé, aumenta a articulação dos dedos, né? E aí tudo que está para cima também, né? Bacia, coluna, enfim. E aí, Ju, queria que você... E a gente, eu percebo, só um Pode falar. parênteses, desculpa. Uhum. Eu percebo quanto esse travamento, né? Que eu lembro que nas suas aulas, às vezes a gente faz o exercício de andar de costas. E aí você fala, nossa, como é muito mais fácil andar de costas, não tem o peso, assim, a coluna até relaxa. Mas que provavelmente é muito mais um reajuste aí, né? Que tem que fazer para voltar a centralizar e não ficar travando, como você disse. Isso. Quando a gente caminha de costas, a tendência é a gente acordar a musculatura posterior, porque a nossa vida ela é toda virada para frente, né? Eu me olho de frente, eu converso de frente, é tudo para frente. Então, essa percepção da parte anterior
peito, né? Abdômen, parte frontal da coxa, fica tudo mais evidenciado. A parte de trás, ela fica esquecida. Por isso que é muito normal você, né? Você coloca, ninguém coloca um colar atrás, né? Ah, tem gente que coloca, né? Para enfeitar atrás, né? Agora tem uns, Mas normalmente o colar ele é para enfeitar a frente, é tudo na frente, né? Você arruma o cabelo na frente. Você, dificilmente, né, você está preocupada com o que está acontecendo aqui atrás. Então, é tudo voltado para cá, né? Para onde a gente está agora. E aí, quando você caminha de costas, o que você faz? Essa necessidade do corpo de segurar, não deixar você cair, acorda a tua posterior. Então, com a posterior e a anterior trabalhando em conjunto, não só a anterior trabalhando em detrimento da posterior, você cria a circularidade, você cria essa dimensão da tridimensionalidade do teu corpo, né? Porque quando você aciona atrás, não é que você está acionando só a musculatura de trás, tem as laterais, os oblíquos, todas as musculaturas, elas trabalham em conjunto, mas umas ficam mais usadas e outras mais esquecidas. Então, quando você caminha de frente, que você está projetando a anterior, depois você projeta a posterior, caminhando de costas, você começa a trabalhar nessa outra organização muscular, né? E isso dá essa sensação do relaxamento, né? Porque você fala, nossa, eu tenho uma musculatura atrás que está me segurando, eu não preciso fazer força, né? Ela dá conta de você. E aí você se sente mais equilibrada, mais leve, né? Dividindo o trabalho, né, das musculaturas. É muito legal. Agora, sim. a pergunta que eu queria te fazer é assim, você se lembra, assim, de imediato, né? A gente fez aquele atendimento pontual, você chegou com aquela questão de dor, aí eu falei para você observar, começar a aplicar isso no teu dia a dia e observar. Você lembra o que aconteceu, assim? Você tem essa memória? O que aconteceu Com o com teu o meu corpo? joelho, com o teu joelho, né? Que a queixa era bem pontual, assim, de joelho hiperestendido e de estralo que você tinha, né? Uhum. Você lembra o que aconteceu assim logo na posterior? Na posterior, logo Eu lembro depois. que parou bastante. Hum, Ah, tá. Na posterior, não sei. Ah, eu lembro que parou bastante o estralo, porque antes era, principalmente quando eu levantava, levantava assim da que era cama, de muito cadeira, do levantava. sofá, Ah, tá. entrasse ao entrar em movimento. Uhum. Travamos, mas vamos destravar. Seja lá quem for. Aí. E então, no começo, voltando ao raciocínio, porque eu perdi o raciocínio, vai. Então antes ele estralava muito tempo, assim, logo quando eu começava a entrar em movimento, né? Então, sei lá, os primeiros 15 passos, assim, era só estralando. E Aham, isso diminuiu bastante, era só, sei lá, vai os 3 primeiros passos. entendi. E a- a- parou bastante os estralos. Conforme eu fui ganhando essa percepção, né, do novo andar, essa dor que eu falava que eu tenho desde sempre, que eu tinha desde sempre, foi passando. Então, tipo, eu até comentei com você esses dias, né, que antes era assim, a cada 2 dias, se eu não fizesse exercício, já voltava a doer, né? Agora, Uhum. dessa vez eu fiquei quase 3 semanas sem fazer exercício e não voltou a doer. Eu fiquei sem dor, Uhum. acho que pela primeira vez na vida. Sem Ai, dor gente, eu fico nenhuma. tão feliz quando eu escuto esses depoimentos, eu tenho vontade de chorar. Ficou sem dor. Eu fiquei até impressionada, porque eu falei, nossa, não tá doendo meu joelho. E eu nem tô fazendo exercício, porque antes era só se eu fizesse sempre exercício, que aí não doía. Certo. E
Então, os estralos diminuíram, a dor diminuiu, e aí o que eu te falei também, né? Tipo, que eu senti que parecia que, por mais que eu estivesse fazendo exercício mais leve, só, tipo, caminhar e suas aulas, eu tava sentindo que minha perna parecia mais tonificada, assim, mais. Uhum. Parecia que eu tava treinando de verdade. Uhul! Uhul! Nada como usar a perna, né? Não, é muito legal essa percepção, assim. Uhum. É uma outra. Tipo, você começa a perceber outras coisas do seu corpo, né? Uhum. Outras. Coisas que você não percebia. É difícil você ter consciência do corpo inteiro, né? Na semana passada que a gente trabalhou a bacia, Uhum. eu não falei pra você, mas eu fiquei uns 2 dias com dor, assim, de tanto movimentar a bacia, assim. Olha, Eu sempre falo que é o osso da Barbie, sabe? A perna da Barbie quando arrancava. sei, sei. Eu falo que é esse osso da Barbie, que ficava doendo, ficou doendo ali, assim. Então eu comecei, tipo, pra mim é uma dor do tipo, eu tomei consciência que aquilo existe. Uhum. Eu tomei consciência dessa parte do meu corpo, né? Uhum. E isso vai, acho que, ajudando todo o corpo. As minhas dores nas costas diminuiu, essa tensão, né? Eu sempre fui muito tensa aqui, assim. Uhum. Sempre foi um calombo aqui, quase. Certo. Muito tenso. E não que agora eu seja a pessoa mais distensionada da vida, mas eu não sinto tanta dor, assim, sabe? Não é tão pesado mais. Uhum. E eu acho que vem da perna, porque a perna é a nossa base, né? Corrigindo ali o joelho, toda a perna, a coluna também vai se ajeitando. Exatamente. A postura do pescoço, que eu sempre fui mais para Porque frente. a hiperextensão do joelho trazia o deslocamento da bacia para frente, que traz a coluna e vai fazendo aquele S, né? Aqueles vários S's, né? No nosso corpo, Uhum, zigue-zague, né? Zigue-zague é meio feio, né? S é mais bonitinho, pelo menos é ondulado. Então, ele vai trazendo, né? Então, imagina, né? A bacia indo para frente, a tua torácica indo para trás e a tua cervical indo para frente. Então, dá toda essa descompensação, né, na coluna e a cabeça. E uhum, aqui, lógico, né, vai doer demais. E além do que esse desvio um pouquinho lateral que você tem na coluna, né? Que também está associado, uhum, né? Não tem como você falar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você pode até começar a tratar de olhares de pontos diferentes, mas olhando o sistema integrado, não tem como. Mexeu na base, vai mexer na perna, que mexe na bacia, que vai achar um outro lugar, né? Então, depois aí você vai ter que me falar direitinho aonde é que você sentiu essa dor, porque a bacia, ela está relacionada a esse desvio lateral também de coluna que você tem. Então, a gente ajeitando é demais, né? Colocando a base direitinho, trabalhando nessa musculatura da posterior, que vem de lá, desde lá da tua lombar, que vem de lá de cima, né, o encurtamento, então você começa a acionar essas outras musculaturas, né? E por menos que a gente fale de musculatura no trabalho, do método do corpo presente, a musculatura, logicamente, eu tenho que falar isso, né? Que está super envolvida, né? Então a gente fala do osso, mas o osso precisa da musculatura, enfim, a gente trabalha com todo esse sistema, né? uhum. Sim. Que bom, É bem visível, assim. que bom esse alívio, viu, do que você está sentindo aqui em cima. Você vê como que vai acordando, né? Aí vai pegando aqui na Uhum, cabeça, daqui a pouco a tua posição de cabeça também você começa a se... Naturalmente o corpo começa a se colocar em xeque, né? Em xeque, em questão, e você sim. vai percebendo isso. Vai mexendo com os ouvidos, vai mexendo com o maxilar, vai mexendo com tudo. Muito bom mesmo. Então, aí você sentiu que, depois do atendimento, os estralos diminuíram e também esse período de permanecer sem exercício contínuo também já não trazia tanta sensação de dor, né? E aí, puxando um pouquinho Uhum, lá para o outro perfil que a gente fez, né? A corrida benéfica. E aí, como é que foi essa percepção dessa nova pisada com esse novo joelho durante um movimento rápido como o da corrida, por exemplo, né?
Como é que foi essa percepção para você? Para mim foi mais um ganho de percepção do corpo. Hum, Que eu lembro quando a gente estava treinando, né, a corrida, sim. eu falava, Tuti, tá me doendo mais assim ou mais assado. Aí você falava para eu começar a ter percepção, né? Então tenta pressionar o chão com a mesma Força. força, né? Porque eu lembro que um lado, agora eu não lembro se era direito ou esquerdo, Uhum, eu tinha mais acho que era o direito, mais dor nas costas. Aí você falou, né? Pra eu ter essa percepção do quanto que eu tava me apoiando mais no direito que no esquerdo. uhum. E aí, assim, é muito simples e sensível, né? Porque aí você, a partir do momento que eu percebi isso, você mesmo consegue se corrigir. Então aí na mesma hora eu comecei a ter essa percepção e já passou a dor nas costas. É. Na panturrilha também eu vi o quanto treinou minha panturrilha e o quanto que a pisada muda e eu acho que na corrida acabou sendo um pouco mais perceptível para mim, Uhum, porque talvez pela intensidade, entre aspas, sim, ou porque a sim, gente fez, não sei, sim. que aí eu conseguia na hora perceber que se eu tivesse pisando errado ou jogando o joelho para o lado errado, na hora afetava minhas costas. Coisa que no caminhar, para mim, é mais difícil de perceber. Uhum. Então, na corrida ali, eu consegui ter essa percepção com mais rapidez. Com mais clareza. E aí, automaticamente, já corrigi. Então, porque na corrida você usa do teu sistema de molinha, de amortecimento. E a musculatura toda é diferente de você caminhar. No caminhar, você usa ela numa certa qualidade de tensão. Na corrida, como você tem esse amortecimento constante, com mais evidência, ainda que seja na corrida benéfica, né, que a gente faz, então a musculatura ela tem um outro nível de tensão. E esses ajustes, eles são mais finos e precisos do que no caminhar, né? O caminhar, para você conseguir isso, tem que fazer ao contrário, você tem que ir cada vez mais lento para você ter o controle do movimento até o próximo passo. Na corrida, não. Na corrida, você já está numa frequência, então essa frequência ajuda a você poder, nessa qualidade de tensão, você poder fazer os ajustes, né? Por conta do próprio amortecimento e como a musculatura tem que trabalhar naquela tensão boa, né? Uma tensão boa para poder fazer a sustentação da estrutura, né? Ela não pode Uhum, desmontar, né? Ela não pode desmontar. E no caminhar, sim. não. O caminhar ele tem uma fluidez diferente, né? Do que a musculatura trabalha na corrida. Por isso que a mudança de percepção, né? Entre o caminhar e o correr. E isso é muito Uhum, legal. Isso é muito é. legal que você está falando. Muito bom. Vou anotar. Eu acho que é legal que o seu trabalho ele dá essa autonomia, né, pra gente, de a gente mesmo conseguir perceber e conseguir o que tem que mudar e já mudar. Eu falei, eu fiz RPG para coluna anos. Apesar de eu ter ganhado uma percepção, uma consciência corporal, Uhum. eu não sabia me corrigir, eu sabia muito pouco, né? Tipo, de conseguir perceber que eu estava assim, o que que eu ia fazer para corrigir, Uhum. ou mesmo do joelho, da bacia, tal, né? Então, e o seu trabalho não, ele dá essa autonomia do tipo, nossa, percebi que eu tô assim e já sei como corrigir. Uhum. Isso que eu acho que é o mais brilhante. Ai, que legal. É brilhante mesmo. Eu fico tão feliz. Não, e é muito gostoso isso, porque, né? Eu sempre falo, o corpo ele é algo completamente dinâmico. Como você está hoje, não é do jeito que você vai estar daqui a pouco, nem amanhã e nem nunca. Então, a gente tem sempre que fazer correções. Às vezes você tem alguma situação que você tem que agir, né? E o teu corpo ele vai agir. Você vai agir, você vai ter uma resposta. E isso pode gerar alguma situação assim, nossa, fiquei dolorida, passei por isso, nossa, não estou me sentindo. E quando você tem esse conhecimento,
você naturalmente começa, né, a redimensionar isso. Começa a observar como você está pisando, como é que está o teu joelho, como é que está o teu ombro. Você vai tendo essa propriedade para, nas mudanças que acontecem, você poder agir sobre você, né? E eu acho isso muito legal, porque eu estava lembrando hoje, né, enquanto eu estava fazendo a minha live matinal aqui, que quando eu era criança, eu não tomava remédio, mas de jeito nenhum. Minha mãe falava, toma AS, toma Troveran. Não, eu não fazia nada disso. Eu acho que eu não tinha 10 anos. Eu sempre deitava no chão da sala e ficava me torcendo ali até encontrar onde estava a dor e conseguia, com o movimento, fazer ela passar, né? E isso era uma inteligência, assim, eu nunca tinha feito aula de dança, não conhecia o método do corpo presente, mas era uma intuição, era uma coisa que vinha comigo. Então, quando eu desaparecia com os remédios da casa, eu jogava os remédios todos fora, minha mãe já sabia que era eu, né? Porque eu ia lá na gaveta, pegava um monte de remédio e jogava no lixo. Então, essa coisa de não depender de medicação, de não se alinhar com o remédio, isso é uma coisa que sempre, né, veio comigo e que me fez ir tomando essa consciência do corpo. E como a gente consegue sair de dores, aquelas dores assim que ficam te perturbando, sabe? Que te tiram o sono às vezes, te tiram a paz através do movimento. Quando você consegue localizar o ponto e você gera um movimento ali, que é como se você estivesse tirando um nó, né? E aí é o óbvio, né? Você fala, é tão simples. É, porque lá se criou, lá se tira. Não tem. Se você usa um paliativo, você não toma consciência disso e você vai sempre ter que lidar. Anny, isso mesmo. Você vai ter sempre que lidar com essa dor que vai e volta. E aí vai tomando remédio. E é ridículo, né? Eu acho que eu já falei aqui, não sei se foi com você, em outros lugares, a pessoa coloca até palhaço, pirulito na frente das farmácias. É uma coisa vergonhosa isso, né? É a grande promoção, grande queima de remédio, compre aqui não sei quanto por tanto. É assim, a promoção dos remédios. E quando a gente não precisa usar esse tipo de recurso, lógico, remédio existe, e em algum momento, em algum caso, em alguma situação, ele deve ter lá, que eu desconheço ainda, a sua importância. Mas, para algumas questões, a gente tendo domínio do nosso corpo, a gente entendendo onde a dor nasce, como ela se produz, como ela se cria, e como a gente pode mobilizar aquilo para fazer a passagem, né? Aí você pode entrar até no campo filosófico, mas tudo na vida tem uma passagem, né? Pode ser larga, onde eu passo fácil, e também pode ser estreita, onde eu tenho mais dificuldade de passar. Mas se eu encontro a passagem, o caminho, e eu passo, adeus, aí você já dominou esse lugar, né? E você sabe como sair da dor, você sabe como sair do estralo, você sabe, né? E aí você vai refinando, você vai percebendo quando o teu apoio está caindo mais para fora. Ah, eu estou com dor na parte externa da minha perna, significa que eu estou sobrecarregando lá. Então, tá faltando meu dedão. Aí você apoia melhor o dedão, a parte externa solta e você regulariza o teu caminho. Então, você vai entendendo essas funcionalidades do corpo. E é tudo tão óbvio. Eu estou com óbvio na cabeça, vou te passar um texto que eu li ontem. É tudo tão assim simples e óbvio, e a gente ter essa possibilidade de enxergar, né, o óbvio no nosso corpo. É, é. O remédio mascara isso, né? Porque você, a do- na minha percepção, né? Claro, enquanto é suportável, enfim, não falando de extremos, ela faz você perceber que tem algo errado, né? Ela faz isso. Aí quando você mascara essa dor, você pode até piorar, né? Eu acho. Tipo, essa questão do movimento. Tô com dor nas costas, vou tomar um remédio pra não sentir dor. E aí você pode fazer algum movimento que até piore, não sei.
o que está de errado ali. Exatamente. Igual o dentista, né? Que quer te dar anestesia para você não sentir dor. Você fala, não, pelo amor de Deus, deixa minha dorzinha aqui. Porque isso vai controlar a mão dele. Se você toma anestesia e não sente nada, ele te abre um buraco desse tamanho e você nem percebe. E acontece isso de monte, né? Então, não, deixa lá, sem anestesia, cara. Você vai trabalhar aonde tem que trabalhar. E se aumentar a minha dor, eu tô sabendo, né? Eu não tomo anestesia em dentista, não tomo. Eu já acho arriscado Isso é sem radical. tomar, quanto mais tomando, né? São coisas muito simples, mas que podem causar outros danos, né? Porque é aquilo, o Uhum. Fabinho, não sei se ele ainda está aqui, né? Que o fisioterapeuta detectou, né? Um dente tem a ver com a dor que ele sentiu lá do outro lado. Tá tudo. Oi, Eudes. Tá tudo muito relacionado, né, no corpo. Então, o Uhum. olho, a audição, o olfato, a boca, paladar, tudo está relacionado com o teu corpo, porque a gente tem essa conexão com todos os nossos órgãos, né? Então, você começa a fazer um exercício, a tua alimentação ela começa a mudar, porque a tua necessidade de energia, de corpo, de movimento, ela começa a trazer outras necessidades de alimentação. Não tem como você desconectar uma coisa Uhum. da outra, né? Sim, verdade. É. O corpo é muito sábio, O né? corpo A é muito gente não sabe sábio. usar essa sabedoria dele. Sim, e é uma questão da gente aprender a escutar o nosso próprio corpo, né? Como que ele nos diz as coisas, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho essa dobrinha aqui, né? Então eu sei que é porque eu uso o meu pescoço, ele está me dando essa marca. Então, como que eu posso alinhar o meu pescoço para não evidenciar isso? Ele vai me dizendo o que eu estou fazendo. O corpo está sempre dizendo, né? O que você está fazendo. Ele vai te dando todos os sinais. E como você faz para direcionar esse corpo da melhor maneira, né? Ele te dá um mapa todinho. Isso que é muito legal no corpo. Ele te dá todos os mapas. Ele te dá todos os mapas, né? E é muito bonito assim ouvir você contar dessas descobertas em tão pouco tempo, Ju. Sim, eu acho que principalmente depois que aquela primeira sessão ela foi uma super mudança de chave, né? Mas é a consistência que vai fazer a gente mudando com o tempo, né? Sim, Porque nem sempre a consciência vem tão rápido. E sim. conforme a gente vai treinando, ela vai vindo, né? Mas acho que faz o quê? 2 meses um mês e meio, né? É, Contando que eu não em participei de setembro, nada, finalzinho de quase. setembro, você decidiu fazer, né? Os assim. E vai em um mês e meio eu tive muita transformação assim no corpo, em termos de dor, de estralo, de perceber meu corpo diferente mesmo, Uhum, né? uhum. E com movimentos muito Foi simples, muito né? bom. Uhum, sim, Nada, sim. não precisa de nenhum tipo de equipamento. Aliás, ó, vou mostrar um equipamento que a gente usa. Você já pegou É o esse, né, Ju? vinil. Ah, sim, esse aí, E o aham. nosso, Foi o único que a gente usou por o enquanto. nosso super equipamento, né? Para quem não sabe, isso aqui é um dos instrumentos de trabalho que a gente está usando, né? Uma folha de papel A4 pode ser usada, inclusive, para reciclar e não jogar papel fora, né? Que a gente usa na aula. Então, são às vezes recursos muito simples que você faz uso para te dar um resultado absurdo no corpo, né? E tem gente que quer criar Uhum, equipamentos gigantes, quanto mais difícil, quanto mais complexo, quanto mais assim, né? Como falar, para dar pano para manga, mais interessante é. Não, gente, são recursos simples que qualquer um pode ter, não custa nada e traz uma transformação absurda isso daqui. Uma transformação absurda na tua percepção, na forma de você pisar, de orientar a tua perna, enfim, traz. É, Aninha, é isso mesmo. Então, assim, são coisas muito simples que geram grandes mudanças. A gente não precisa de grandes recursos
para proporcionar mudança, né? E você sente assim, Ju, por exemplo, a gente fala muito do aspecto físico, né? Então, o joelho, né? A pisada que mudou, a direção do joelho, a qualidade da dor mudou, diminuiu. E em outros aspectos, assim, você sente mudança, por exemplo, até no hábito de se propor a fazer um trabalho corporal, assim. Como que é isso para você inserir isso na sua rotina, né? Como que foi isso, inserir um trabalho corporal, essa dinâmica de corpo na tua rotina? Em relação a entrar em movimento, né, fazer exercício, foi tranquilo, até porque a vida inteira eu sempre fiz alguma coisa relacionada a isso, né? Sim. Então, para mim, não fazer que é difícil. Ah, que legal. Mas, então, para mim, foi bem tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que fazer as aulas, né, ter esse comprometimento, porque de resto eu faço eu comigo mesma, e é isso aí. Mas ter esse comprometimento com o outro, né, com você, com o grupo, me fez me dá mais energia, assim. Então, quando eu faço. Ao mesmo tempo da energia, ele relaxa, né? Então, tipo, quando eu tô fazendo sexta de manhã agora, então me dá mais energia ao longo do dia e ao mesmo tempo traz aquela sensação de relaxamento, né? Então, depois de sexta-feira, minha vontade era continuar no chão e dormir, porque relaxou bastante, mas ao mesmo tempo eu tava pronta pro dia, assim, sabe? Traz uma energia, tipo uma revitalização, vamos dizer assim. Certo. Então traz mais energia vital, parece. Esses movimentos O que simples. você gosta de fazer, assim, além do treinamento do corpo presente? Quais são suas outras atividades corporais, assim? Eu tenho voltado para yoga, feito um pouquinho de yoga, alongamento. Uhum. Eu tô voltando a fazer exercício, tipo, na verdade sem peso, mas tipo academia, só que sem peso, né? Para fortalecer um pouco a musculatura e para eu ganhar massa, Massa. porque, né, meu objetivo é engordar. Então, para eu engordar, eu preciso ter fome, né, pra eu comer a lenha, eu preciso ter fome, para eu comer a lenha, eu preciso fazer exercício para me dar fome. Então, aí eu acabo fazendo um exercício mais pesado, assim, né, do corpo, só que sem peso, só com o corpo mesmo. Mas aí me traz mais consciência para isso. Né? O seu trabalho me traz mais consciência para eu fazer os movimentos que eu preciso com mais exatidão. Então, agora que eu estou voltando a fazer, eu percebo que com menos esforço eu consigo mais resultado do que Ai, do quanto que presente, cara, quanto presente. Essa live tá incrível. até eu fiz não era nem exercício físico assim, era uma aula de yoga assim tranquila, mas eu fiquei totalmente dolorida no braço, no abdômen, por fazer com mais consciência, né? Também os exercícios que antes eu fazia, que ao longo dele eu me exauria, assim, tipo, eu ficava exausta e talvez não tinha tanto resultado. Essa semana eu fiz com mais presença, com mais consciência e me trouxe mais resultado, assim, em termos de cansaço da musculatura, né? Certo. E o que eu adoro essas aulas também, não é só o trabalho de consciência corporal e tal, mas também tem toda aquela parte do movimento livre, né? Tipo dança. E não é dança, mas que é um movimento livre. E que, para mim, isso é muito bom também para expressão corporal, para mim, que sou mais introspectiva para saber me expressar melhor, por mais que seja só o movimento do corpo, me soltar para isso me traz outros ganhos, né? Não só físicos, mas também emocionais É consciência de interessante desenvolvimento isso. pessoal, sei lá. É interessante isso. Você falou do aumento da consciência, da melhora na qualidade da execução de yoga e outras atividades que você já faz, já pratica e gosta de fazer, mas teve essa mudança de qualidade, né?
E a questão agora do movimento livre, né? Que é um movimento que ele acontece quase em fluxo. E aí, como, né? Como? Aí, como que você, né, participa desse movimento? Porque ele é físico, mas no físico estamos nós, né? A nossa expressão, a nossa via expressiva, ela está atuante, né? E a via expressiva, ela está ligada ao teu campo afetivo, emocional, social, enfim, de como você se percebe e como você se coloca no teu corpo, né? Então, a gente não consegue separar essas coisas, elas estão completamente alinhadas e integradas, a nossa expressividade ao nosso corpo, né? Então, tudo que a gente tem de construção de corpo também é a nossa expressão, né? Como você falou, né? Assim, já trouxe essa questão que você sempre foi muito mais quieta, você sempre foi, não era uma pessoa de falar muito, então todo esse corpo, toda essa Juliana que tem estrutura, tem osso comprido, tem articulação, tem uma coluna gigante para acontecer, como ela foi ficando assim, toda comprimidinha ali, né? E não dando conta disso, o teu corpo ganhou essas extensões, né? Porque tem que ir para algum lugar. Você vai comprimindo, vai para algum lugar, não é? Olha, então, e Legal. aí, quando você começa a sair, né? Começa a trabalhar essa estrutura, começa a trabalhar essa amplitude, começa a trabalhar esse se colocar livre, né? É você atuando, né? Você achando esse outro lugar, esse outro espaço no seu corpo pessoal também, no seu corpo próprio, né? Sim, Muito com bonito certeza. isso. É, é muito bom essa parte do movimento livre. Acho que me ajuda muito também, acho que a parte do movimento livre me ajuda muito mais, eu acho, nessa questão, né, emocional e pessoal do que Uhum. corporal, com certeza, também, né? É consequência. Sei lá qual é a palavra, qual é a consequência, Tá não sei, vendo? entendeu? Não dá para separar. Não dá, né? É, Uma coisa tá ligada mas com a outra. E é uhum, muito bonito sim, isso, porque é uma libertação, né? De você, é, né? Essa, né? Teve a semana passada eu dei aula para uma pessoa e era feriado, só apareceu ela na aula. E aí ela falou: Nossa, Tuti, que delícia fazer o movimento livre. Ela também teve essa mesma sensação, porque ela falou: todas as aulas que a gente faz faz isso, faz aquilo, faz esse passo, vai para lá, vai para cá, toda direcionada. E ter esse espaço de se experimentar, né? Se experimentar no espaço, no movimento, né? Se encontrar nesse lugar é muito valioso isso, né? É muito precioso. uhum, sim, sim, é isso. No começo era um dos pontos que me fazia pensar se eu ia entrar na sua aula ou não, porque eu sabia que você fazia esse exercício e eu ficava com vergonha. Aí eu falei, não, agora que eu tenho que ir, porque eu tenho que quebrar essa Ah, vergonha. é verdade. A gente está tão acostumada a fazer aula de movimento, né? E o modo presencial, ele tem essa coisa, né? Você está no grupo, um grupo ele se apoia, né? Ele se apoia. Então, por mais que você tenha vergonha, o outro faz, o outro faz, o outro faz, você acaba fazendo. O modo online, você se vê sozinha na sua casa fazendo e se sente super vista. E não tem ninguém ali do lado para dividir com você, a não ser na tela do computador, do celular, né? Então a qualidade de presença ela muda e você se sente às vezes muito mais exposto. Por exemplo, para fazer essa live aqui, no começo para fazer live era um sacrifício, agora não, né? Para fazer a live era um sacrifício, porque você se sente super exposta que quando você está em grupo, um se sente acobertado pelo outro, naquelas escapadinhas, aquelas escondidinhas, e tudo isso se dilui nesse corpo coletivo, né? E aí você está quase no individual fazendo, né? É diferente a relação. Então, tem esse nível de exposição. E a gente está tão acostumada que a gente esquece dessa parcela do outro,
muitas vezes, né? Pra gente é tão assim, é simples, só fazer. Não, tem toda uma construção aí, né, de quebras de paradigmas, de crenças, né, que você Uhum, precisa sim. transpor, né? É, sua cabeça fica aí, tá aí agora, o que você vai fazer de movimento, Juliana? Aí, às vezes, nessa aula eu até fecho o olho na hora do movimento livre, que aí eu falo, que aí eu não penso, eu só vou fazendo. Exatamente, que é um recurso, né? É um recurso. Daqui a pouco o teu olho está aberto e você está vendo e você está se entregando com a máxima tranquilidade, né? É um processo. É um processo. Mas é muito legal e Uhum, a questão de você direcionar, às vezes, isso para uma parte do corpo, por exemplo, vou fazer um movimento livre, mais apoiado no movimento do meu braço. Então, só o fato de você começar a prestar atenção como esse braço ele te leva, esses outros pensamentos eles já se perdem, né? Porque você tem um foco, né, de uma ação, né? Então, ou alguma outra demanda, né, que apareça, experimentar a bacia, por exemplo, como você experimentou, e aí você consegue, com foco naquele lugar, o resto acontece e você nem percebe, né? Você só vai conseguir administrar, refletir sobre num pós, né? Num pós. uhum, Mas eu fico muito feliz, Ju, e é sim. bonito porque você vê que tem toda uma reestruturação do corpo, isso significa alongamento, flexibilidade, força. Uma coisa também que eu gosto sempre de lembrar, né, que as pessoas fazem exercícios para força, para alongamento, para flexibilidade, para resistência. E quando você faz um movimento integrado, como esse movimento livre, onde você se coloca, você está sempre trabalhando nessas esferas todas. Você está na resistência, na flexibilidade, no alongamento e na força. Não tem como você trabalhar um movimento sem essas 4 possibilidades. E isso é muito legal. Você entender essa dinâmica do corpo estruturado, trabalhando sinergeticamente. Isso significa alongar onde precisa alongar, fortalecer onde precisa de força, para poder dar conta daquele movimento, daquela situação, né? Sem você dividir essas qualidades de movimento, né? Mas trabalhando ele de forma integrada. Então, quando a gente corre, a gente faz alongamento, flexibilidade, força e resistência. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Não separa para fazer, né? Você consegue sentir isso, assim, a Uhum. musculatura mais alongada, tendão mais alongado? Você falou da tonicidade das pernas, né? Hum, você diz no geral, né? Isso, no geral. Se eu me sinto mais alongada. É, É, mais flexível, mais acho alongada. que hum, para ser sincera, é difícil. Eu não sei, eu não prestei atenção. Porque você já tem a Porque eu sempre fui muito qualidade, né, flexível. da É, flexibilidade, é. então, não sei dizer. Flex- Que esse é meu normal. Então, aí talvez a qualidade que esteja menos evidente para você é a sua qualidade de força, né? Porque como você É, estava muito alongada e sim. flexível, talvez a força se expressasse menos. E aí, quando você tem que sustentar o seu Aham. joelho, por exemplo, nessa posição, sem estar na hiperextensão, quando você tem que alinhar o teu joelho para ele ter espaço e flexibilidade, é, você está garantindo um trabalho de força. Por isso que a tua perna deve estar mais tonificada, É, sim, faz sentido. né? É, eu acho que a força é o que faz, o que eu percebo mais, porque talvez antes era o que eu menos usava. Uhum. E mesmo assim, como você tem a coluna um pouquinho mais encurtada, né? Quando ela começar a se alinhar e ir para cima, e essas curvas elas começarem a tomar as direções e espaços, toda essa musculatura ela vai ser alongada, né? Ela está sendo, né? Vamos colocar no está sendo. Ela vai se alongando, né? Ela vai ganhando essa força de ascensão, espaços entre vértebras, espaço de bacia, e aí você vai alongando, né? Aí tem um alongamento. Porque uma coisa é você se dobrar, Sim. né? Ter a qualidade da flexibilidade.
Outra coisa é você ter o alongamento e a força para você. E o que acontece? A tua força, o teu alongamento e a tua flexibilidade estão numa dimensão. A gente vai ganhando essas mesmas qualidades em outra dimensão também. Uhum, sim, Né? é Talvez, verdade. talvez com você seja legal ver a altura, né? É isso que eu ia falar, vou medir minha altura, para ver se eu vou crescer. Para ver se você já cresceu. Mas eu acho que sim. É, provavelmente, porque eu sinto. Eu tenho. Acho que eu consigo agora ter mais força na coluna para ficar mais reta, Uhum. menos, né, jogada. Aliada. Então, acho que sim. É. E toda vez que eu faço alguns. Tipo, quando eu fazia pilates, eu cresci. Quando eu fazia yoga com mais intensidade, eu cresci. Com certeza eu devo ter crescido um pouquinho Já deve já. ter crescido, né? Ganhar esses espaços aí no teu corpo. Nossa, Uhum. adorei. Queria saber se a Larissa, se a Ana, a Ebre, a Eudes, o Fabinho, o Theo, meu filho, já deve ter saído, o Maurício, não sei se está aqui ainda. Enfim, se vocês têm, vocês que estão aqui, se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Ju, para mim, se vocês têm alguma curiosidade que a Ju possa responder para vocês, manda aí. E a gente já responde. Ó, é só falar o nome das pessoas, já começa a cair, cair o número. Bom, enquanto ninguém manda nada, Aham. é, eu acho que se vocês que estiver aqui ainda não se inscreveram para a aula da Ah, TUT, que vai acontecer dia obrigada. 18 na TUT, inscreva-se, porque vai ser super boa. Vai ser uma super aula que com certeza algum aprendizado vocês já vão tirar. Que é a TUT, seu trabalho é incrível, né? Então, eu Obrigada, sou Ju. suspeita para falar. Obrigada, muito grata. Nossa, é muito presente. Eu vou, depois que eu desligar aqui, eu choro. Agora eu vou segurar. É muito gratificante, né? É muito gratificante você fazer o trabalho, você dar a direção, por mais simples que seja, e isso trazer uma resolução gigante na vida da pessoa, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim, não tem preço. Uhum. Fico muito, 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 muito feliz de ter esse retorno seu, nosso. Eu sempre falo. Eu sempre falo que a vida é simples, né? Mas a gente que complica ela. E aí, muitas vezes, as soluções dos nossos problemas também são muito mais simples do que a gente acha. Exato. E a gente não valoriza tanto o simples, sendo que o simples normalmente traz muito mais resultado, né? A gente tende sempre a valorizar o mais difícil e o mais complexo, né? O mais simples e o mais complicado, o mais, né? Aquilo que gasta mais, aquilo que... Nossa, é muito... Obrigada, Ana. Então, aquilo que demanda mais energia, mais tempo, mais dinheiro, tudo isso faz com que você se sinta mais importante aos olhos da sociedade. Só que a vida está mudando, né? Acho que essa pandemia, eu acho que ela está quebrando alguns paradigmas. Para quem está antenado, né? Está percebendo as mudanças. Para quem não está, vai tocar a vida do jeito que sempre tocou e tudo bem, está tudo certo, né? E mais essa questão do que é simples, do que é óbvio, aquilo que te leva direto para uma construção de si sem rodeios. Às vezes a gente fala até difícil, porque a gente está até tão acostumada a lidar com os termos e tal, a gente acaba falando mais difícil uma coisa que é muito simples, né? E aí tem um valor muito grande isso que você está trazendo na tua prática, né? Do simples poder... sim, valorizamos o complexo. É uma loucura. É uma loucura isso, né? Mas é uma questão do homem moderno, né? De achar que as grandes palavras, né? As palavras mais difíceis de serem faladas são mais interessantes do que palavras simples, né? E às vezes na criança a gente tem muito mais inteligência do que na academia, né? Você olha para uma criança que está ali naquele mundo, que está trazendo várias descobertas incríveis, né? E tem um valor assim absurdo, né? O olhar
do ser Uhum. criança, né? E a gente usa muito, né, É. disso, porque a gente recorre à nossa criança, né? Fazer movimento livre é recorrer à nossa criança, que nunca deixa a gente, que nunca deixa a gente. Não é a criança infantilizada, né? Mas é essa vivência que É. a gente A teve, sábia. a sábia, o nosso lado sábio, boa. Essa criança que está com a gente, que a gente sempre, a gente experimentou várias coisas, a gente se jogou, a gente teve nossos impulsos, né? E a gente vai esquecendo disso. Então, é acordar de novo esse corpo, né? Dessa criança feliz, né? Dessa criança alegre, Uhum. né? Que não tem medo, que se arrisca, que experimenta, que não fica se perguntando se está certo ou se está errado, né? É simplesmente fazer, Sim. né? E é muito lindo isso, Uhum. é muito lindo, é muito brilhante isso, né? Muito bem. Distorções criadas ao É. longo do tempo fazem a gente perceber errado as coisas. Também prefiro mais simples e direto. Ah, quem te conhece, Fábio, sabe disso. É isso mesmo, tirar as camadas das coisas difíceis, porque complexidade não significa que seja difícil, significa que as coisas se correlacionam, mas não que sejam difíceis e distorcidas, né? Para a gente achar que não existe Uhum. solução, né? Assim, às vezes eu vejo as pessoas falando umas coisas assim, gente, né? Ele quer enganar quem, né? Quer enganar quem? Então, às vezes, no mais simples está a grande sacada, né? E a gente precisa aprender com essas nossas intuições, sensibilidades, percepções, né? Confiar que a gente sabe. Confiar que a gente sabe. Que está tudo Uhum. na gente, né? E se precisar de alguém para ajudar, Com eu estou certeza. aqui, a Ju está aqui também, porque a Ju ela tem o trabalho dela também de descomplicar a vida das pessoas, né? Ju, você quer falar um pouquinho do seu? Fala um pouquinho do seu trabalho. Ah, não precisa, leve a sua. Mas eu É acho que nossa, é nossa. mas é um pouco nesse sentido, né, de simplificar a nossa vida, de a gente dificulta a própria vida, né? Seja com os nossos pensamentos, seja com as autocobranças, e a vida pode ser muito mais leve, é que eu sempre falo, né, da Muito mais leveza que pode leve. ser. E com simples ações, né? Que às vezes a gente não valoriza esse simples, simples que não toma tempo, que você coloca no dia a dia e que te traz muitos resultados, né? Tanto emocional como físico até. É, Acho que nesse sentido nosso trabalho se complementa aí. sim. E é isso. Cada um olhando por um ponto, né? Eu olho pelo corpo, você olha por essa questão mais do comportamento humano, né? Mas as duas vão desaguar no Uhum. mesmo lugar, né? Porque eu falo, não tem drive externo. A gente não tem nuvem. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. É. Se você mexe no joelho, você mexe no teu dente, né, Fabinho? Isso é para você. Se você mexe em qualquer coisa, você mexe na tua estrutura emocional, mexe na tua estrutura mental. Você está sempre se colocando em movimento, mudando, né? E acho que é uma coisa muito importante, que é a vontade. Ontem eu fiz uma live falando sobre vontade, né? Essa coisa, eu não tenho ânimo, não tenho vontade, né? Você fazer um movimento com você de entender aonde é que está essa questão, né? E qual é o seu primeiro passo? Seu primeiro passo é fazer uma prática corporal? Eu estou aqui. Seu primeiro passo é querer fazer uma análise de como o seu pensamento funciona, a Ju está aqui, né? Então, o Fabinho está aqui também para fazer acompanhamento. Assim, são várias faces qualquer fio que a gente puxa, a gente acaba chegando em outros pontos, começa a desaguar em outros lugares, né? Então depende da onde, por qual porta Uhum. você quer se movimentar, né? Por qual lugar você deseja se Sim. mover, né? Seja pelo movimento, seja por uma terapia, seja por um processo de autoconhecimento, né? A escolha é nossa. Você já viu eu vi essas coisas de rios, né? Aí era assim,
Tudo é uma questão de escolha. O nome do vídeo era Tudo é uma questão de escolha. Aí um cachorro fofinho, desses todos peludinhos, o cara oferecia um biscoito, o cachorro cheirava e não queria. Aí oferecia não sei o que, cheirava e não queria. Ofereceu um daqueles brinquedões, assim, deve ser de morder com cheiro de carne. O cachorro cheirou e ele não quis. Aí o cara deu uma chupeta para ele, pegou. E aí o cara queria tirar a chupeta dele. E ele não deixava o cara tirar. Tudo é uma questão de escolha. Cada um pega aquilo que te interessa. Uhum. Né? Então, as parcelas são inúmeras, as possibilidades são inúmeras também. E assim, com isso, Ju, eu vou te agradecer demais essa conversa. E fiquei muito feliz com todas essas revelações, porque a gente conversa de várias coisas, né? Mas assim, você me trouxe hoje tantas coisas diferentes, que você fala assim, tá vendo? Não é porque a Juliana, que já fez várias lives junto comigo, que não trouxe coisas novas, assim, são novidades, né? Que eu pude escutar de você. Muito bom, muito bom. Quem chegou no final, Krishno, é isso? Nishno, não sei o nome, não sei falar esse nome. Mas quem chegou no final, que não pegou o começo da live, assiste ela do começo, que tem muita coisa bacana em torno do método de treinamento do corpo presente. As inscrições estão abertas para a aula que vai acontecer no dia 18, na semana que vem, às 8 horas da noite. Ainda eu e a Ju não definimos a plataforma, se eu vou fazer aqui pelo Instagram ou se eu vou fazer através do YouTube. Quem faz a inscrição acaba recebendo as informações mais precisas, aonde vai acontecer, recebe o link, enfim. A gente dá um mapa de ações, né? E para quem não se inscrever, vai ficar pescando, se quiser, fica pescando. De qualquer modo, eu já estou vendendo o curso, independente do dia 18, quem tiver interesse, falar, nossa, Tuti, eu quero passar por um processo de 7 semanas, eu tenho uma questão que eu quero resolver, e aí já pode falar, manda um direct, eu já passo o link de página de venda e a gente só vai marcar depois do dia 18 a data de início. Aí serão 7 semanas com 2 encontros de segunda e quinta-feira, que o grupo vai definir o horário. E aí a gente vai passar por 7 semanas de 2 encontros, além do encontro inicial, onde recebe todas as coordenadas, o encontro final. Você tem esses 14 encontros de prática e de acompanhamento. Pós esse período, você vai passar um ano com apoio para as questões que forem surgindo ali no decorrer desse ano, na questão da sua corporalidade, dos assuntos que a gente trata, tá? Não mais do que isso, claro, né? Quem aderir ao método de treinamento recebe ainda 2 bônus, que eu vou falar no dia 18, os 2 bônus que vão vir. E é isso. Eu agradeço demais a tua presença, Ju. Se quiser fazer alguma fala final. Eu que agradeço, Tuti. Eu que agradeço por toda a ajuda aí no corpo. E quem não se inscreveu, se inscreve para a aula da Tuti para conhecer mais o trabalho, que vale super a pena. Para quem busca, acho que mais bem-estar e qualidade, né? Corporal, de vida, enfim, tudo. Acaba acarretando na qualidade de vida. Sensacional. Obrigada, Ju. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por todos que entraram, por todos que curtiram aí. E sigam o Tutimadasi.corpo presente, sigam Corrida Benéfica também, que tá bem bacana lá, tá? E hoje a gente tem live à tarde de ato de correr. Quem quiser participar é só mandar um direct e falar, eu quero. E a gente faz o ato de correr junto. Correr é legal. E ainda, aprendi a correr com a Tuti também. Oi? Aprendi a correr com você. Estamos aprendendo, estamos em desenvolvimento, né, com a corrida. E eu quero falar também que, além dos 2 perfis no Instagram, também tem o podcast Corrida Benéfica e tem o podcast Corpo Presente, onde eu trago reflexões sobre corpo, e na Corrida Benéfica também reflexões sobre o movimento de correr. Tá bom?
Um grande beijo. Obrigada, Ana. Beijo para você também. Parabéns para nós, tá? Beijo para vocês. Tchau, Ju. Tchau, tchau. Tchau, todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Tuti. Tchau, tchau.